que nós podemos falar sobre as crenças da teoria da relatividade? Primeiro, perceba que uma das crenças fundamentais, né, que são os postulados fundamentais da teoria da relatividade, são a velocidade limite é a velocidade da luz, ou seja, nada no universo poderia ir além da velocidade da luz, então você tem um limite de velocidade. E dois, todas as teorias físicas, as leis físicas de todos os locais, de qualquer forma que você quiser analisar o universo, independente do referencial que você esteja, você sempre vai ter as mesmas leis físicas. Tá? Ou seja, uma crença fortíssima de que as leis físicas são invariáveis, seja qual for o referencial de observação seu. Tá? Então coloca aí as leis físicas como um status absoluto, certo? Então são as leis absolutas da física, são tratadas de formas iguais para qualquer que seja o seu referencial no universo. Pronto. A partir dessas duas crenças básicas, você cria todo o modelamento, né, da teoria da relatividade. Bom, uma das coisas que a gente tem que perceber, uma das consequências básicas disso, é que a gente agora vai destronar o espaço e o tempo ao mesmo tempo, tá, da existência. Por quê? Porque você verifica que, dependendo do observador, o espaço vai estar de um jeito, e se você mudar o ponto de observação, o espaço vai se contrair ou expandir, vai estar de outro jeito o espaço para aquele outro observador. E o tempo também. Dependendo do seu ponto de observação do universo, o tempo vai estar passando em determinada velocidade, né, de um jeito, e se você mudar o seu referencial, o tempo vai começar a passar de outro jeito. Tá? E existe aí uma intrincada relação entre as contrações e expansões do espaço com as contrações e expansões do tempo. Então, como as contrações e expansões do espaço necessitam e vão influenciar na contração e na expansão do tempo que uma pessoa está experienciando, isso quer dizer que o espaço e o tempo, eles necessitam agora de um substrato comum. Certo? Então antes lá na física clássica a gente separava o espaço e o tempo, então como se fossem duas coisas completamente distintas uma da outra. Na teoria da relatividade ele une essas duas coisas, porque agora a modificação de um interfere na modificação do outro. Logo, o espaço e o tempo foram destronados da existência. Certo? Eles não são mais um elemento fundamental que realmente existe no universo. Tá? Então, tanto o espaço como o tempo agora eles só podem ser explicados em função de um substrato mais profundo, que contém tanto o espaço como o tempo ao mesmo tempo. E esse substrato Einstein vai chamar de espaço-tempo. Faltou um pouquinho de criatividade aí para Einstein. Mas, enfim, se ele começasse a falar outros nomes, talvez as pessoas não entenderiam, né? Mas o que importa é, agora o substrato que está abaixo do espaço e do tempo, a gente vai chamar ele de espaço-tempo, certo? Então esse substrato agora é o único que sobrou para a gente procurar a realidade em cima dele. Pois lembra que a gente já destronou a realidade de todos os outros elementos fundamentais. Tá? Então, e na verdade até o espaço e o tempo não poderão ser o elemento fundamental, como você já deve saber. Mas enfim, percebam então que todos os elementos fundamentais foram para o água abaixo. E a partir da teoria da relatividade isso ficou escancarada para todos os cientistas. Então todo mundo que achava que existia algo material, que existe, falou assim, olha meu filho, a verdadeira substrato lá da existência, o que realmente existe, é muito mais profundo e incognoscível do que você imagina. Né? Então isso deixou escancarado e nem o espaço e o tempo mais fazem parte da existência. Tá? Bom, e é isso. Então essa é uma das principais consequências aí do modelo de Einstein. É claro que você tem, na verdade, aí uma quebra de simultaneidade junto, uma das consequências, né, dessas distorções que ocorrem no espaço e do tempo, você tem a quebra da simultaneidade. Então, algo que é simultâneo, dois eventos que são simultâneos para mim, num determinado referencial, não serão simultâneos para uma pessoa que está em outro referencial. No entanto, o mundo continua causal. Tá? É difícil para um leigo conseguir imaginar como que a quebra da simultaneidade continua permitindo um mundo causal. Ou seja, todo o mundo de causa e efeito,
tudo que é causa e efeito para o meu referencial também será causa e efeito para um outro referencial. Tá? Então a causa e o efeito, eles são independentes do referencial. Tá? Apesar de que a própria simultaneidade dos eventos não se perpetuam, né? Então a simultaneidade é quebrada. Bom, mas fica fácil, mas para quem já mexeu com as equações de Lorentz, né, que vão fazer essas mudanças de referenciais dos eventos de um lado para o outro, quem já simulou e brincou com as equações de Lorentz, fica muito fácil perceber isso. Né? Eu vou tentar explicar isso rapidinho aqui em função desse desenho. Olha só, então a gente tem aqui nesse desenho, a gente tem, imagina aqui, ó, na figura de cima, a gente tem quatro bolinhas, tá? 4 bolinhas, 2 paradas no meio e 2 em uma velocidade que vão encontrar elas. Aqui a gente tem no eixo Y, a gente tem o tempo. Então conforme o tempo passa, essa bolinha vai vindo para cá e essa bolinha vai se aproximando para cá. Então existe uma colisão entre essas duas bolinhas, tá aqui nesse meio, e aí, como elas têm massas iguais, só há uma troca, né? Essa bolinha continua parada e essa agora passa a se movimentar. E essa bolinha aqui que estava se movimentando fica parada e essa daqui passa a se movimentar até ocorrer outra colisão aqui em cima entre elas. Pronto. Então esse é um mundo de causalidades, né? Eu vou falar o seguinte, o que fez as duas bolinhas mudarem de velocidade nesse instante aqui? Foi a colisão. Tá? Então a colisão dessas duas bolinhas aqui foi a causa dessa mudança aí de trajetória entre uma bolinha e outra. Pronto, então isso é no meu referencial. Agora imagina um outro referencial, no qual o outro referencial agora está nessa outra bolinha. Então o referencial ele está indo junto com essa primeira bolinha. E depois ocorre a colisão e o referencial continua indo na mesma velocidade que ele estava antes, certo? O que o outro referencial vai ver? O outro referencial vai ver essa estrutura aqui, ó, de baixo. Então, ó, aquela primeira bolinha está parada em relação a ele, certo? A esse referencial. No entanto, e essas outras bolinhas estão vindo em direção a ele, certo? Só que, como tem a quebra de simultaneidade, no instante igual a zero aqui, no instante igual a zero que esse referencial estava aqui, ele está vendo essa bolinha, ó, essa bolinha estava vindo lá no passado. Então esse mesmo evento que estava ocorrendo aqui, ele ocorreu lá no passado desse outro referencial. Certo? Então aqui estava todo mundo aqui no início simultaneamente. Aqui não. Aqui esse mesmo evento aqui, ele é visto de forma... há uma quebra de simultaneidade, né? Então esse evento ele estava aqui no passado, esse daqui ele estava um pouco menos no passado, esse estava um pouco menos no passado e esse evento aqui está no presente, tá? Está no presente, está lá no tempo igual a zero. E aí conforme o tempo passa, perceba que as mesmas colisões que ocorreram aqui, ó, no mesmo tempo, ocorreram em tempos diferentes aqui. Tá? Então uma colisão ocorreu aqui nesse tempo e a outra colisão ocorreu aqui nesse outro tempo, certo? Mas percebam que a causalidade de todo o sistema permaneceu o mesmo. A causalidade dessa colisão foi a mesma que essa daqui, a causalidade dessa colisão foi a mesma que essa daqui e a causalidade dessa outra colisão que vai ocorrer aqui foi a mesma que essa que ocorreu aqui. Tá? Então quando você muda o referencial, quando você está mudando o referencial daqui para cá, todo mundo de causalidade continua o mesmo. Por quê? Porque é como se você só pegasse aquele tecido do espaço-tempo e começar a distorcer o tecido. Mas todas as linhas tracejadas que estão nesse tecido continuam o mesmo, tá? Com a mesma causalidade. Certo? Então, por exemplo, as colisões entre as partículas sempre se darão da mesma forma. Cada partícula sempre vai colidir com a mesma partícula. Tá? Que colidiu. Então, tipo, mesmo que os eventos em si percam a simultaneidade. Mas o elemento local sempre vai ter a mesma causalidade. Tá? Então, esse universo da teoria da relatividade, ele mantém o mundo causalístico. Ele mantém a causalidade de todo o universo. Tá? Muito bonito isso, né? Lindo, uma teoria linda. Então, o Einstein ele percebeu que ele destronou o espaço e o tempo da existência. Tá? Ele destronou e agora o que existe é só uma coisa chamada espaço-tempo. E na verdade, você nem pode falar que o espaço-tempo existe. Por quê? Porque esse espaço-tempo ele mantém um mundo causalístico nele. Então você lembra lá, então isso eu acho que nem Einstein percebeu. Tá? Nem Einstein percebeu isso. Porque quando o espaço-tempo ele mantém o mundo causalístico dele, o espaço-tempo não pode ter existência por si próprio.
Tá? Então o que realmente explica todo o mundo causalístico, ele tem que ter um substrato bem mais misterioso. Tá? E quem falou isso, por exemplo, foi Nagarjuna. Tá? Então você tem lá Nagarjuna que ele descreve que todo o ato de causalidade, por exemplo, todo efeito é explicado por uma causa. Mas daí essa causa é como se fosse um efeito de uma outra causa. E essa causa é um efeito de uma outra causa. E assim vai. Aí qual seria a causa primeira? Tá? A causa primeira seria o próprio ato de existir. Então todo mundo de causalidade ele tem que estar em cima de alguma coisa que existe. Ele tem que estar em cima de um substrato de existência que realmente existe. Só que o substrato que realmente existe, a causa dele existir não pode ter causa de existir, porque a existência é a própria causa dele existir. Então o ato de existir, ele pressupõe uma autocausa. Tá? Então a causa dele existir está no próprio ato de existir. Entendeu? E o que vai fazer ele, então, formular causa e efeito, todo o mundo causalístico está em cima desse ato de existir. Então todos os fenômenos do universo não podem ser explicados por causa e efeito. Ou seja, você não pode falar que a verdadeira causa de alguma coisa acontecer é em função de alguma outra coisa. Ou seja, porque qualquer explicação que você dá para um determinado fenômeno e evento no universo, você está falando ele em função de outras causas. Né? Você fala assim, isso ocorre por causa disso, disso e disso. Então isso faz isso para ocorrer isso, beleza. Só que quando você explica um determinado fenômeno local, tenta fazer ele local para explicar em causa e efeito, você vai ter que explicar aquela causa dele em função de outra causa. Então você tem que falar assim, tá, mas e o que causou aquilo? Aí você fala, mas o que causou isso foi isso. Aí você, mas e o que causou isso? O que causou isso foi aquilo. Mas o que causou aquilo? Aí o que causou aquilo foi aquilo. Então você só vai terminar quando você explicar o universo como um todo. Só que explicar o universo como um todo não é explicar em função de causa e efeito. Por quê? Porque causa e efeito é local. Você não pode explicar o global como causa e efeito. Porque explicar o global é a mesma coisa que você explicar o universo como um todo. Ou seja, você explicar a própria existência. Tá? Então não tem como você explicar a própria existência em função de causa e efeito. A própria existência só pode ser explicada em função do ato de existir. Tá? O dia que você explicar o que é existência, o dia que você explicar o próprio ato de existir, aí sim você vai estar explicando todas as causas de todos os fenômenos. Certo? Ou seja, enquanto a gente explicar alguma coisa em função de causa e efeito, você na verdade não está descrevendo a realidade. E nunca poderá. Ou seja, qualquer que seja o seu modelo, qualquer que seja a sua teoria que esteja calcada em causa e efeito, quer dizer que ela não possui um substrato de existência. Certo? Porque o substrato de existência já é a resposta para tudo. E isso cai lá, né, no que a gente já denominou alguns vídeos para trás, ou você explica o universo inteiro, ou você nunca vai saber nada. Tá? Então, para você explicar lá a árvore, você tem que explicar o universo inteiro. Para você explicar um grão de arroz, você tem que explicar o universo inteiro. Se você não explica o universo inteiro, o seu modelo de árvore é sempre limitado e não tem a realidade nele. Se você não explicar o mundo inteiro, o seu modelo de arroz é sempre limitado e não contém a realidade nele. Porque você sempre vai ter que ter alguma coisa, um símbolo, né, que é limitado no universo e você está destacando aquele símbolo do universo. Então você não é uma explicação final. Então a explicação final para todos os fenômenos está no próprio ato de existir. Tá? Está na própria existência em si, que possui a autocausa. Né? A autocausa, que é a causa da existência, é o próprio ato de existir. E o próprio ato de existir é a causa da existência. Então você tem uma coisa misteriosa que você nunca vai sair dali. Tá? Então percebam o quanto isso é bonito. Então acho que nem Einstein percebeu isso. Porque daí ele ainda defendia lá, né, um mundo determinístico e um mundo causalístico. E o modelo dele em si é completamente causalístico. Certo? Então perceba que o mundo causalístico não pode ter existência. Nem Einstein sabia disso. E assim, então percebam que quando alguém diz que o mundo é determinístico, ele está caindo na mesma falácia de falar que o mundo está para cima. Ou que o mundo é alto, ou que o mundo é baixo, ou que o mundo é bonito, ou que o mundo é feio. Ele está usando palavras duais para se referir ao que é uma coisa una, que é o próprio ato de existir. Certo? Então isso é uma falácia. Porque o mundo é que fez a causa e efeito. A existência em si é que molda a causa e efeito em cima dela. Então você não pode explicar o ato de existir por causa e efeito. O mundo não é bonito, nem é feio. O mundo nem é alto, nem é baixo. O mundo não é bom nem ruim. O mundo é simplesmente um mundo de forma una. Ele é tudo ao mesmo tempo. E no próximo vídeo, então, a gente entra nas crenças da mecânica quântica. Até lá!